tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tibus do canal Ciquetou. No Brasil, esse negócio de coaching virou algo extremamente consolidado e bem aceito pela população. Vejam, já no início, hoje em dia é muito normal pessoas fazerem uso de coach para emagrecimento, coach para concursos, coach para qualquer coisa, certo? Coach para organização de negócios, coaches para isso, para aquilo. Já tem coach para quase todos os gostos, né? Nisso aí você tem coach já em quase todas as profissões. Você tem médico coach, você tem vários, né? Tem muitos, né? Você tem coaches advogados, você tem coaches de tudo, quase. E muitas profissões começam a ter discurso de coaching. E no Brasil, se você for ver bem, você tem também acadêmicos fazendo coaching, certo? Isso é uma coisa que meio que abriu assim a porteira, e isso o Olavo de Carvalho identificou muito bem. Foi a campanha da ética na política, do Mota Peçanha, né? Do Rubens César Fernandes, eu acho que o nome é esse também, né? Que eles colocaram os acadêmicos nessa posição de divulgadores, né? De ética, né? Isso aí, em tantas palestras que eles começou a se fazer, né? Começou também a se fazer um coaching que envolve questões relacionadas à ética, né? No Brasil, né? E muitos desses acadêmicos se tornaram, muitos dos coaches mais importantes do Brasil são acadêmicos, né? Mário Sérgio Cortella é coach, né? O Cleandro Carnal é outro coach também, virou coach de fato. Qual é o nome daquele? O Clóvis de Barros Filho. Também, né? Embora o Clóvis de Barros Filho deixar claro que eu acho ainda melhor que esses outros dois. E você, vejam, aí, nesse negócio de coaching, no Brasil, quando até a academia, quando até a universidade passa a ver esse negócio de coaching como uma coisa perfeitamente normal, de uma coisa que não pode ser criticada, porque, por exemplo, você não vê, hoje em dia no meio acadêmico, ninguém critica mais gente como o Clóvis, gente como o Cortella, gente como o Carnal, gente como esse povo todo, né? Ninguém critica mais esse pessoal hoje não. Na academia brasileira, por exemplo. Nos Estados Unidos, né, já alguns acadêmicos que quiseram ser coaches já se deram mal, né? O Cornel West, né, que agora, ultimamente, ele veio dar umas palestras aí, umas especializações no Brasil, umas especializações online, alguma coisa assim, estão fazendo propaganda do Cornel West. Ele meio que começou a ser um filósofo coach, né? Nos Estados Unidos, uma certa época. Exatamente na época em que esse negócio de coaching estava... Isso sempre foi muito forte lá nos Estados Unidos, né? Mas quando ele foi inventar isso, a Universidade de Harvard, né, que eu acho que o o presidente, né, porque era aquele Lawrence Summers, né, chamou o Cornel West em privado e disse para ele parar de fazer isso
ou então ele seria até punido e ele recebeu um pede para sair de Harvard, né? Naquela época, né? Por isso ele teve que ir para Princeton. Princeton, algum lugar assim, eu não sei, né? E agora no Brasil, você tem muitos acadêmicos, eu já vi muita gente na academia elogiando gente como Karnal, como Cortella, Clóvis, achando que aquilo, isso aí que eles fazem não é uma coisa sem nenhum problema, né? Que isso aí é uma atitude, e até se baseando neles para dizer algumas coisas. Mas no Brasil, então, quando a academia não, como eu posso dizer, não é mais um ambiente hostil a esse negócio de coaching, é porque o fenômeno já está totalmente difuso nesse país. E aí começa a haver um outro fenômeno, porque você já tem no Brasil, você já vê que os líderes das religiões já estão usando discurso que vem também do coaching. E o pior é que isso já tem quase em todas as religiões. Você já tem padres usando PNL, por exemplo, pastores falando em ressignificação. Vamos ressignificar isso. Vamos pensar positivo, né? Você já tem espírita nem se fala, espiritismo nem se fala. Né? Espiritismo nem se fala. Você tem a monja Coen, que é uma monja budista coach. Você tem inúmeros rabinos coaches também, né? Falando um discurso de coaching também, né? Sobre, com um verniz também de misticismo judaico, de cabala, né? Você tem todo tipo de religião já no Brasil com esse negócio de culto. Macumbeiro, eu acho que pai de santo também já tem, né? Pai de santo também já tem. Eu só não vi até agora. A única religião que eu não vi até agora com esse negócio de culto no Brasil foi... As únicas foram Igreja Ortodoxa, né? Não vi, mas não tem muito no Brasil. E islamismo também não vi. E não tem tanto no Brasil também, né? Essas duas não... Islamismo e a Igreja Ortodoxa não tem muito assim no Brasil não, né? E, assim, o resultado é que você vê que muitas religiões... Já começa a haver muita coisa na internet de pastores que tem um discurso de coach. Padres também já tem. Também já tem padres falando que você deve pensar positivo, não é? E nisso aí entra um monte de coisa. Nisso aí entra a influência de tudo que entra a influência da New Age, entra PNL, entra todo tipo de coisa, né? Comunidades carismáticas, então, é muito comum você ver gente, ressignifique isso. Eu já vi, né? Falar de energias negativas, também entra esse termo aí, né? No caso dos pastores, eles já têm, no Brasil, né? Já facilita tudo. Porque o protestantismo brasileiro, ele incorporou um negócio que é a tal da teologia da confissão positiva. Não sei se vocês já ouviram falar desse negócio, né? Que é essa história de que o ser humano, né? Ele determina Deus.
protestante hoje em dia no Brasil já fala muito. Eu determino que Deus faça isso aqui. Ou seja, para você colocar isso aí, por exemplo, PNL, né? Ou alguma coisa assim, você querer harmonizar o seu pensamento. Não. Na verdade, eu vou ressignificar que certas coisas são ação de Deus. Aí eu pulo. Realmente. Certas coisas que são coisas ordinárias são ação de Deus. É um pulo, né? Aí como o sujeito sempre vai ressignificando, né, qualquer coisa, insucesso, qualquer coisa, não sei mais o que, ele, aí no caso, o sujeito, quanto mais ele vai fracassar, às vezes ele fracassa na vida e ressignifica e acha que aquilo ali é sucesso. E acha que aquilo ali é sucesso. Então, cada dia você vê isso com mais frequência nas religiões. Cada dia você vê isso com mais frequência nas religiões. E isso aí, esse coaching brasileiro é um caos, né? Nesse coaching brasileiro entra, né, discurso de autoajuda americano, né? Entra esse negócio de lei da atração, são coisas dos piores setores da New Age. Entra nisso aí também, né, discurso de uma pseudomedicina, né? Tem gente como o Laí Ribeiro colocando esse tipo de coisa em pauta. Entra coisas da PNL, né? Entram coisas, né, da Lore, de certa Lore do mundo dos negócios, né, daquilo que o Nassim Nicholas Taleb chama de fat Tony, né, Tony gordo, né. Entra uma série de coisas, entra nisso aí elementos New Age de montão, entra no Brasil até um certo discurso New Left no meio, às vezes, e o resultado é o caos. E isso aí é algo que você ouve cada vez mais até nas religiões, até nos púlpitos de igrejas, né? No ambiente de comunidades carismáticas, é o que você já vê muito, né? E quase todas as religiões no Brasil já é comum você ver sacerdotes ou análogos ou demais membros do clero com esse tipo de discurso. Se isso aí é uma coisa que vai persistir ou não, eu não sei. Provavelmente sim. Mas fica aqui a mensagem, né? Para quem, digamos assim, não tiver percebido ainda, ou enfim, ou tiver algum problema com esse discurso, que é a coisa que eu não suporto. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.